E o Influenciadores está de volta para continuar a conversar com Ana Lúcia Mota, presidente da Cerâmicas do Brasil. A senhora assumiu a direção da Cerbrais em 1994. Naquele ano a Cerbrais parece que tinha aproximadamente 80 funcionários. Exatamente. A senhora já falou da conversa inicial que a senhora teve com eles logo após a perda do seu marido. Mas qual foi a primeira decisão que a senhora tomou ao assumir a cadeira de presidente? A senhora lembra se manteve o trabalho que vinha sendo feito ou o que mudou? Não dava para mudar nada no primeiro momento. Não dava mesmo. Porque o meu marido, ele era brilhante, empreendedor, mas ele era centralizador. Muito centralizador. E isso dificultou muito no início, entende? Sim. Então, eu não tinha noção. Eu fui muito enganada no início. Muito. Eu não tinha experiência. Você não tem ideia como eu fui enganada. Enganada por funcionários, colaboradores? Exato, isso. Que não agiram corretamente, exatamente. obviamente. Existia esse problema lá. Como em todos os lugares, né? Sim. Sempre há. Mas eu fui muito enganada no início. Eu era muito ingênua. E isso dificultou muito. E porque já vinha assim, né? Era um sistema que já vinha dessa forma, né? Ele era centralizador e ele não via essas coisas que estavam acontecendo. Uma vez, eu viajando, isso aí é interessante, isso que eu vou lhe dizer. Eu viajando e eu, no avião, eu estava, uma reunião até que eu estava indo em São Paulo, sentei ao lado de uma executiva. Eu estava indo do Rio para São Paulo. Sim. Uma executiva do governo federal. E eu conversando com ela, eu tive um insight, que isso eu aprendi também na faculdade, estudando psicologia, né? O homem, na gestão, o homem é empreendedor. Ele ousa montar um novo negócio, ele ousa arriscar. Porque nós, mulheres, educamos, o paternalismo existe até hoje. Apesar, eu sou o tipo quer dizer, eu me considero assim uma pessoa avançada nesse ponto. Mas, no entanto, na educação dos meus filhos, eu fazia distinção entre homem e mulher. Sim. Certo? Como muitas mulheres ainda fazem hoje, certo? Então, nós educamos a mulher a gente compra boneca, para ela ser mãe, para cuidar da casa. Então, a mulher, ela é educada para ser dona de casa, para ser mãe de família. Mesmo ela trabalhando, ela é quem se preocupa se os filhos tomam a vacina, concorda? Se tem vai faltar arroz, vai faltar carne, ela se preocupa com a administração da casa. Então, ela é uma melhor administradora do que o homem, porque ela foi educada para isso. Naturalmente. Naturalmente. Então, eu prestava mais atenção, certo? E por prestar atenção faz a diferença. Então, a mulher administra melhor, pode prestar atenção. Agora, o homem é ousado. Então, eles podem, quer dizer, pode acontecer uma parceria perfeita. O homem ousa, o homem empreende. Se não fosse meu marido, a fábrica não existiria. Isso eu te digo com toda certeza. Com certeza, dona Ana Lúcia, tem muitos casais nos assistindo nesse momento. E casais que trabalham juntos. Certo. E algumas pessoas dizem, é natural isso, que às vezes é difícil essa relação marido e mulher dentro do ambiente de trabalho. O que a senhora diria para essas pessoas? Se eles se respeitem e eles procurem aproveitar o que há de melhor em cada um e fazer uma parceria, respeitando um ao outro, sempre. Isso faz toda a diferença. E nunca se achar o melhor. Nós sempre podemos aprender, nós temos que ser humildes. Eu tenho 72 anos, mas eu ainda aprendo. Todo dia? Todo dia. Eu não sei de tudo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Você está sempre aberto para as novas lições da vida, sabe? Sempre aberto. Nunca achar que você sabe tudo. Porque tem pessoas que se acham que sabem tudo. E aí se fecham
para o novo, para o diferente, para verdade. aquilo que pode acrescentar na sua vida. A senhora falava da importância da sua família, o quanto seus filhos foram importantes naquele momento de perda do seu marido. Todos os três hoje estão no negócio da família juntamente com a senhora. O Felipe já estava conosco, né? Quando meu marido faleceu, já trabalhava conosco. E o Felipe, por minha influência, ele cursou informática, ele é formado, né? E a fábrica é altamente informatizada. É impressionante. Eu acho que é uma das fábricas mais informatizadas do Brasil, assim, na área de cerâmica, porque ele se dedicou a isso de uma forma. O representante pode fazer o pedido, se não tiver nada, nenhum problema de limite, de crédito, de inadimplência, alguma coisa, automaticamente é liberado, sem passar por uma pessoa. É uma bela ferramenta. Importantíssima. Importantíssima. E aí, as outras duas filhas? Falando sobre as duas, né? A Tiziana formou-se em arquitetura. E ela gostava demais do que ela fazia. Então, ela tinha uma sócia, né? Uma menina que era colega dela do colégio, ainda no maternal, e coincidentemente se encontraram, né, na época do vestibular. Então, quando terminaram, montaram sociedade, e ela adorava o que fazia. E como a fábrica estava em dificuldade, eu achava ótimo que ela tivesse a profissão dela, né, que fizesse. E daí, fizesse aquilo que ela gostava. Daí, quando, em 2002, que as coisas começaram a melhorar, em 2003, nós começamos um processo de ampliação, então eu fui até ele e disse, olha, a fábrica está melhorando, a fábrica também é sua, nós vamos ampliar e nós precisamos de você. E é o momento de você se juntar a nós. Né? Não foi fácil, eu não consegui, não foi rápido, né? O convencimento, mas eu consegui e ela foi trabalhar conosco. Toda a ampliação da fábrica, toda, ela é que está à frente. Ela é que contrata e ela faz isso com tranquilidade que você nem acredita. Ela não parece que ela está fazendo isso, entende? Porque é muito tranquila. Essa tranquilidade dela, ela é agregadora, ela é a diretora administrativa, porque ela tem isso de agregar. Às vezes eu tinha alguma coisa contra o Felipe, assim, mamãe, mas o Felipe também não é assim, porque o Felipe tem isso, essas qualidades, entende? Com a Mariana mesmo, então ela agrega. E como uma administradora, ela tem que agregar. Concorda? Plenamente. Então ela está no papel, quer dizer, ela está na função correta. Na fábrica. Aí faltou falar da outra filha. Aí a Mariana, a caçula, engraçado, a caçula, houve casos assim que eu jamais vou esquecer. Algumas coisas. Ela é uma menina muito observadora e é um menino muito inteligente. Então, ela quando fez a faculdade, ela fez arquitetura também influenciada pela irmã. Daí, eu tinha ficado viúva, eu tinha tido um relacionamento que tinha terminado até por causa da fábrica, porque meu filho convidou essa pessoa para trabalhar na fábrica. Chegou um momento que nós nos desentendemos pelo trabalho. Então, a fábrica não estava bem, a relação, eu tinha terminado uma relação, eu estava sentimentalmente, profissionalmente, numa situação difícil. Uhum. E ela fazia faculdade, ela tinha um professor que ela admirava muito, de economia. E ela dizia, mãe, eu tenho um professor que ele não existe. Mas ele é inteligentíssimo, você precisa conhecê-lo. E eu dizia, vá me buscar na faculdade, para você conhecer. Mariana, é claro que eu não vou te buscar, tu tem que ter um carro, eu não vou te buscar na faculdade. Daí, um dia, eu tive um problema de corda vocal por causa do estresse. E aí, queriam me operar aqui, eu soube que tinha um médico no Rio que fazia um tratamento. E eu comecei a fazer esse tratamento, e ia ao Rio de vez em quando. Quando eu entrei numa vela, foi me deixar no aeroporto, eu sento do lado de um senhor. Como eu disse, eu amo ler jornal, eu amo assistir televisão, jornais, na televisão e tudo. Então, eu sou viciada mesmo. Aí, quando eu entro, eu não levei nada para ler. Eu sento ao lado de um senhor que estava lendo a Folha de São Paulo. Aí eu virei para ele e disse, eu sou assinante da Folha de São Paulo.
Eu adoro os colunistas, o Jânio de Freitas, aí fui Fernando Rodrigues, Clóvis Rossi, eu fui falando, e fomos conversando, a conversa fluiu, e ninguém leu mais jornal, eu queria que ele me prestasse jornal, ninguém leu mais jornal, ele tinha um papo maravilhoso, sabe? E aí, na época, era 2002, o Lula tinha ganho a eleição, sim, e era antes da posse do Lula, isso, que era novembro de 2002 esse papo. Sim. Aí no papo correu e chegou um momento que ele falou em arquitetura. Eu disse, eu tenho 2 filhas, um arquiteto, ela faz arquitetura. Ele vira para mim, porque eu dizia, Mariana, diga para esse professor que você tem namorado. Você admira tanto ele, pode ser que ele se interesse por você. Aí ele disse assim, essa filha sua que faz arquitetura, ela faz na Federal Unifor? Eu falei, faz na Federal. Ele vira para mim e disse, não me diga que a senhora é a mãe da Mariana Mota. Era o professor da Mariana. Quer ver mais coincidência? Em janeiro, eu lendo a Folha de São Paulo, ele foi escolhido para ser o presidente do Banco do Nordeste. É o Roberto Smith. Nossa! Aí ele me chama para ser vice-prefeita de Maracanaú, que eu amo política. O meu avô, os 2 avós, o meu avô materno e meu avô paterno eram políticos. Um foi prefeito de Fortaleza, um foi da Fênix Catedral. Avenida José Bastos é o meu avô. É o nome do meu avô. Ele era da Fênix Catedral. Então, tá no meu sangue. Eu adoro, leio muito sobre política, gosto muito de ler livros sobre política. Aí, ele vai e me convida para ser vice-prefeito de Maracanaú. Mas meus filhos me aconselharam, eu também pensei em muita fábrica, eu tinha que estar à frente da fábrica. E ninguém pode servir a 2 senhores. Então, optei por ficar na fábrica. Eu não aceitei entrar na política. E eu fiz a opção certa, concorda? E aí eu pergunto para a senhora, por que uma empresa familiar é diferente das outras, das empresas ditas tradicionais, digamos assim? Eu acho que há um laço de afinidade e de amizade muito grande e que as pessoas... por exemplo, eu não terminei de falar sobre a Mariana, porque eu gostaria de contar isso. Por favor. Quando meu marido morreu, ele deixou um seguro. E esse seguro foi dividido entre eu e os meus filhos. E a Mariana tinha 14 anos, eu emancipei ela, e o valor ficou no banco. Então, eu e o Felipe, né, utilizamos esse valor para a fábrica, para ajudar a fábrica no momento da dificuldade. Sim. E aí chegou um momento que eu pedi a Mariana para ela arranjar uma parte desse valor para a fábrica. Ela emprestou e foram entregues cheques a ela. E esses cheques venciam e nós não podíamos pagar. Então chegou um outro momento que eu não tinha o dinheiro para pagar a folha de pagamento. E não tinha de onde tirar mais, não tinha como, o que fazer, nem trocar cheque para o banco, nem nada. Aí eu fui ligar para ela, mas achando que eu ia ouvir a seguinte resposta: mamãe, tu ainda vai botar dinheiro nessa fábrica? Eu não acredito, não. Aí eu liguei para ela: Mariana, está faltando dinheiro para eu pagar a folha, tem que pagar até amanhã, a folha do pessoal. Será que você podia arranjar o dinheiro que você tem, o restante do dinheiro que você tem? Sabe o que ela disse? Mãe, eu chego já aí para assinar o cheque. Eu me emociono até hoje. Confiou no negócio da família, acreditou? Acreditou. E ela hoje é a industrial, ela que foi buscar a qualidade. Ela está na Coverings, ela está no evento, nós estamos fabricando telha, ela buscou a qualidade da telha nos Estados Unidos. A telha é certificada nos Estados Unidos como uma telha de qualidade. Então ela é fundamental para a fábrica hoje, sabe? Isso faz toda a diferença. Sabe, essa história, isso faz toda a diferença. Uma história que prova a importância da empresa no setor. Prova disso é que 10 anos depois que a senhora assume a presidência da Serbras, a empresa passa a exportar. Foi isso. 10 anos depois. É outro motivo de orgulho? A primeira exportação foi em 2004. Até é engraçado essa história da exportação. Tudo eu tenho história para contar. Eu vou em reunião na FIEC com Roberto Smith, presidente. Aí a pessoa da FIEC, encarregada da exportação, chega para mim e diz: Dona Ana, por que a senhora não exporta para Cabo Verde? Eu digo: eu exportar? Nós íamos fazer a primeira ampliação.
Eu digo, eu exportar? Dona Ana, está todo mundo exportando. Isso era 2003. Aí eu digo, tá bom. Aí ele leva a pessoa para comprar o nosso produto, a pessoa de Cabo Verde, ele leva na fábrica. O cara se encanta com os produtos, escolhe os produtos. Aí eu converso com a pessoa que estava me vendendo equipamento, que ele tem fábrica de cerâmica, ele entende. Ele disse, Dona Ana, não exporte agora não. A senhora vai ampliar agora, deixa para exportar depois da ampliação. Corre o risco do piso chegar todo quebrado. Eu ligo para o cara da FIEC e diz, olha, o Guilherme Guimarães, eu digo, olha, Guilherme, eu não vou exportar, por causa disso. Aí ele diz, Dona Ana. Aí ele fala para o cliente. Sabe foi o que o cliente disse? Que gostou da minha honestidade, que vai levar e se quebrar ele assume o risco. Ele levou o piso. Foi a primeira exportação, foi dessa forma. E hoje a Cerbrais exporta para 31 países. É verdade. A gente continua conversando com a dona Ana Lúcia Mota, presidente da Cerbrais, a Cerâmicas do Brasil. A gente volta já.